Olá, pessoal. Ontem, dia 12 de maio do ano de 2021, nós acompanhamos com muita atenção o julgamento do assassino da menina Raquel Genofre. Quando eu falo nós, é porque eu sei que vários peritos criminais e médicos legistas do Brasil estavam atentos a esse julgamento e ao resultado desse julgamento. Quem era Raquel Genofre? Raquel Genofre era uma menina de 9 anos quando desapareceu. Ela estudava numa escola no centro da cidade de Curitiba, no Paraná, e no dia 3 de novembro do ano de 2008, Raquel Genofre, no finalzinho da tarde, quando estava saindo da escola para ir para casa, ela foi abordada por um indivíduo que a convenceu de que era um agenciador de modelo infantil e convenceu a menina a o acompanhar até o local em que ele estava hospedado. Ele confessou que a menina demonstrou uma certa dúvida em acompanhá-lo, queria avisar os pais que estava recebendo um convite importante, mas ele também naturalmente a convenceu de que ela só deveria avisar os pais depois que fosse até onde ele prometeu que iria mostrar alguma coisa importante relacionada a essa questão do agenciamento de modelo. Pois bem, o corpo de Raquel Genofre foi encontrado 2 dias depois ao desaparecimento dela, envolto em lençóis dentro de uma mala na rodoviária de Curitiba. Um caso chocante que chamou a atenção do Brasil inteiro e que naturalmente revolta e choca a população. O corpo tinha sinais de violência sexual e sinais de estrangulamento. Nessas situações, o trabalho da polícia científica é extremamente importante, principalmente para indicar a autoria do crime. Então, diversas perícias, elas são necessárias e devem ser feitas. E é por isso que eu falo tanto da importância do trabalho da polícia científica. Porque nós trabalhamos com prova material, nós trabalhamos com ciência. E isso faz toda a diferença em qualquer investigação criminal. Pois bem, foi feita a perícia do local de crime, que é aquela perícia em que os peritos criminais vão ao local e vão em busca de vestígios para estabelecer a dinâmica do crime, em busca de vestígios que indiquem a autoria do criminoso. Outras perícias extremamente importantes nessas situações são as perícias médico-legal, aquelas que são realizadas nos institutos de medicina legal e que muitas vezes a população não sabe e não entende. Quando uma pessoa morre de forma violenta, o corpo é encaminhado ao IML para se fazer perícia, se identificar a causa da morte, é uma delas, e também buscar vestígios que indiquem a autoria, quem cometeu o crime. No caso da Raquel, além de todas as perícias realizadas, amostras biológicas foram coletadas no corpo da criança. Essas amostras foram encaminhadas ao Laboratório de Genética do Estado do Paraná, genética forense. Lá, os peritos criminais, especialistas em genética, estabeleceram um perfil masculino nessas amostras, ou seja, eles identificaram o criminoso. Ou melhor, eles tinham o perfil masculino do indivíduo que cometeu o crime. Só que não havia suspeito a princípio. Não tinha nenhum suspeito. No decorrer da investigação, alguns suspeitos foram apresentados à polícia científica e foram feitas as comparações de perfis de DNA
daquele perfil que foi encontrado no corpo de Raquel com o perfil de DNA dos suspeitos que foram sendo apresentados. Só que nenhum deles coincidiu. E mais uma vez eu vou reforçar a importância da perícia de DNA. Pessoas foram apresentadas como sendo os criminosos, mas o DNA não era compatível. Então essa pessoa era descartada nesse contexto da investigação. Pois bem, 11 anos depois, o criminoso foi identificado graças ao banco de perfis genéticos que o Brasil tem e que eu falo tanto da importância desse banco de perfis para desvendar crimes. Está acontecendo hoje no Brasil o que a gente via e sonhava um dia acontecer aqui. O que a gente via acontecer em outros países mais avançados nessa questão de tecnologia, de uso da tecnologia na investigação de crimes. Como é que foi isso? Reparem, lá no Paraná, na época do crime, eles identificaram um perfil masculino. Esse perfil de DNA foi para o banco de perfis genéticos do Paraná. 11 anos depois, o Banco Nacional de Perfis Genéticos, aí eu vou só dar uma explicadinha rápida de novo. Os estados, cada estado tem o seu banco estadual. Esse banco estadual de DNA, ele se comunica, ele alimenta o Banco Nacional. E aí o Banco Nacional, ele faz comparações com todos os estados, com todos os perfis de todos os bancos estaduais. Então, 11 anos depois, aquele perfil que foi inserido no banco de perfis de DNA do Paraná, ele coincidiu com um perfil de DNA de um indivíduo condenado e que estava preso, cumprindo 25 anos por outros crimes que ele cometeu. Sabe aonde? No estado de São Paulo. A Polícia Científica de São Paulo, alimentando o seu banco estadual paulista, quando essas informações alimentaram o Banco Nacional apontou que a pessoa que cometeu o crime há 11 anos lá no Paraná era a mesma que estava presa numa unidade prisional do estado de São Paulo. Então vejam, pessoal, que coisa fantástica. Era um crime sem suspeito. E que se não fosse a polícia científica, se não fosse a perícia de DNA, e principalmente se não fosse o banco de perfis genéticos, jamais teria sido desvendado. E de repente esse indivíduo estaria na rua cometendo outros crimes, porque ele tem um histórico extenso de crimes. É uma pessoa que comete crimes, eu diria que rotineiramente. Então ontem, esse indivíduo foi condenado a 50 anos. Ele já estava cumprindo pena de 25 anos e ele foi condenado a mais 50 anos pelo assassinato de Raquel Genofre, aquela menina de 9 anos que quando estava saindo da escola, num belo dia foi abordada por esse criminoso cruel. Que bom que ele foi condenado a 50 anos. Que bom que o Brasil tem polícia científica. Que bom que o Brasil tem banco de perfis de DNA. Que pena que a Raquel Genofre foi vitimada, morreu por conta de um assassino cruel que talvez já devesse estar preso bem antes de cometer o assassinato da menina.
E quem nos dera que no Brasil essas pessoas cumprissem pelo menos a totalidade da pena. Quem dera que a gente pudesse ver esse Brasil melhorar nessas questões. E ao invés desses políticos aí, esses legisladores, né, esse pessoal que faz as leis, eles deixassem de se engalfinhar e discutir coisas sem importância e desse a real atenção aos anseios da população brasileira. E um deles, eu não tenho dúvida, é acabar com a violência nesse país. E a gente só acaba com a violência nesse país se a gente acabar com a impunidade. E a impunidade, ela precisa ser combatida. As pessoas precisam pagar pelos crimes que elas cometem. Elas devem ser julgadas conforme a lei. Não estou aqui falando de outra coisa. Mas que pelo menos a gente conseguisse dar conta de manter esse tipo de criminoso na cadeia. Parabéns a todos os profissionais que atuaram nesse caso. Eu me emociono, viu? Foi no Paraná e São Paulo, mas como a gente vem acompanhando desde sempre a implantação do banco, todos os processos relacionados à perícia de DNA e ao banco de perfis genéticos, a gente se emociona quando a gente tem notícia que o banco identificou o criminoso. E se emociona também quando a gente sabe que o criminoso foi condenado. E a gente espera que ele fique atrás das grades. Beijo para vocês.